tema é café da manhã, porque eu vou falar para vocês hoje de máquina de pão e também da máquina de café expresso, que você pode fazer vários tipos de cafés, não só o café expresso, mas você pode fazer o cafezinho, você pode preparar um café latte, você pode preparar um cappuccino. Então é esse papo que a gente vai bater hoje, que é bem gostoso a gente dar essa incrementada no nosso café, de uma forma mais saudável, de uma forma mais prática, de uma forma muito mais saborosa também, né? A gente tem buscado cada vez mais isso, esse equilíbrio aí da alimentação. E aí eu tô na ajuda dessa empreitada para vocês, tanto no equilíbrio da alimentação, quanto também de trazer um pouquinho desse glamour, né? Falar assim, nossa, lá em casa tem um pão que eu faço em casa. Você não acredita como é o meu café. Meu café é super diferente, porque você pode também fazer o blend do seu café. Então é muito gostoso a gente ter aí esses caprichos em casa, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a turma toda aí. Opa, estamos com uma galera boa. 100 e poucas pessoas. Acordaram cedo, hein, turma? Tem as perguntinhas aí que vai rolar pra mim. Podem fazer essas perguntinhas aí. Eu tô aí pra ajudar vocês. É tão legal essa história da live, né? Que a gente consegue tá muito próximo, né? Não tem geografia que impeça a gente de estar juntinho. Bom, vamos lá. Vou falar para vocês da máquina de pão. Vocês devem estar bem curiosos aí para saber da máquina de pão, então vou falar dela para vocês. A gente, mais do que nunca nesses tempos aí, a gente tem pensado em formas diferentes de fazer as coisas em casa, né? E aí a gente, assim, dá uma olhada, dá aquela reviravolta toda na casa. E é o aspirador, que você fala, pô, tem que ter um aspirador assim assado para poder melhorar a minha vida, né? O mop, a gente falou, pô, tem que ter um mop também para ajudar na limpeza da casa e também na cozinha. Várias maneiras da gente deixar a nossa cozinha mais fluida, mais fácil. Então, assim, isso é para todo mundo, né? Quem gosta de cozinhar, quem não gosta de cozinhar, a gente tá aí buscando deixar essa cozinha mais fluida. E aí entram as batedeiras, entram várias coisas e também máquina de fazer pão. Eu me lembro que há uns anos atrás a gente trouxe a máquina de fazer pão e teve uma galera assim que amou, né? Principalmente quem não tem a padaria pertinho de casa. A galera amou a máquina de pão, falou, uau, cara, solução da vida, né? Quem mora no sítio, quem mora numa cidade do interior que de repente busca um pão diferente, as pessoas que estão numa alimentação diferenciada, busca um pão integral há 5 anos atrás, não era uma coisa tão comum quanto é hoje, né? E aí essa turma adorou. Só que hoje a gente tem um número muito maior que está super curtindo isso. Gente, eu amo esses coraçõezinhos aí. Manda coração para mim. Sou carente. Obrigada. Pode mandar coração para mim e manda as perguntas. Então é o seguinte, máquina de pão é muito bacana da gente ter. Fazer pão, as pessoas têm feito pão e bolo como nunca, né? Eu até fui ao mercado, assim que a gente começou nesses tempos, aí os meus meninos pediram bolo. Aí eu fiz uma leva de bolo até pro canal, né? Fiz umas levas de bolo e tudo, depois fiz para eles, acabou o fermento. Cara, eu tive que, na terceira semana que eu fui ao mercado, que eu consegui comprar fermento de volta. Sinal que todo mundo tá fazendo muito bolo e muito pão em casa. Então, vamos fazer o seguinte, tornar essa tarefa, que é gostosa, um pão em casa é super gostoso, mas aquele pão fresquinho assim, aquele cheirinho do pão, você sabia que existe aroma de pão para borrifar, para chamar a atenção das pessoas? Você acredita nisso? Existe. Porque realmente chama, esse olfato assim do pão é muito gostoso, né? E aí, a turma começou a fazer pão em casa. Faz bagunça, né? É gostoso, comer é uma beleza, mas faz bagunça. Faz muita bagunça. Então é o seguinte, quando a gente tem uma máquina de pão em casa, que o único processo que você vai passar por ele para fazer pão é colocar tudo aqui, ó. Imagina só, você vai colocar tudo aqui. Aqui, ó, é o bowl da máquina de pão. Ela tem esse antiaderente, toda a antiaderente na parte de dentro, ela tem uma pá, tá vendo? Essa pá dela que vai fazer a sova do pão. Cara, zero bagunça. Então,
Então você vai colocar tudo aqui. Pra você ter ideia, você vai receber esse livro de receitas dela. Tem mais de 100 receitas aqui. Ah, não é só pão que ela faz não, mas depois eu vou entrar nesse assunto com vocês. Primeiro falar de pão. Então, ela tem pão de alho do seu churrasco. Ela tem pão italiano. Ela tem pão com uva passa, ame ou deixo, não é isso? Tem gente que ama, tem gente que quer que passa longe. Tem pão de requeijão com cebolinha, tem pão de calabresa, tem pão de cerveja, tem pão de queijo, tem pão de gergelim. Então, olha só. Você vai colocar aqui, ó, para fazer o seu pão. No livro de receitas tem mais de 100 receitas, mas a gente também tem algumas receitas que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas só aqui já tem mais de 100, todas dão super certo. Você coloca os ingredientes todos aqui. Ó, estão perguntando para mim se você pode usar fermento natural nessa máquina. Você pode usar qualquer fermento nessa máquina. Você pode usar aquele fermento que a gente usa para bolo. Isso aqui é um bolo, ó. Isso aqui é um bolo. Esse aqui é bolo. Esse aqui, ó, é um pão integral. A gente usou aquele fermento biológico seco, aquele pozinho, que aliás eu adoro ter ele em casa. São os dois que eu tenho sempre em casa, que é o fermento de bolo, o fermento normal e esse biológico seco, porque ele dura muito, ele tem uma validade grande. Então esse é bem bacana, você compra assim, eu compro uns 10 pacotinhos de uma vez e deixo na minha despensa, porque ele tem uma validade mais extensa. E esse último pão aqui, ó, aí eu fiz, ó, tá ele aqui, ó, com aquele fermento de geladeira, que é o biológico. Então você pode usar com qualquer fermento, essa máquina de pão. E aí, coloca os ingredientes todos aqui, e duas coisas são muito geniais nessa máquina. Várias, aliás. Vamos lá, por partes. Não tem bagunça, tem mais perguntas vindo aí. Não tem bagunça, já vou responder até. A sova do pão é uma coisa super importante. Então, para o seu pão dar certo ou dar errado, depende da sua sova. E a gente, quem não é padeiro, a gente não está habituado com isso, né? Quanto eu sovo do pão, né? Sovar é aquelas batidas que você dá no pão, né? E você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem que ter braço. Então, assim, sovar o pão, quanto tempo deixar o pão para descansar, a temperatura certa para você deixar o pão para descansar, tudo isso você pula, porque tudo isso ela vai fazer. Então isso é que é muito genial. E ela vai te entregar, você põe os ingredientes aqui, ela te entrega o pão delicioso. Quais os tipos de pães que a gente consegue preparar aqui? Estão perguntando se ela faz pão sem glúten. Faz. Então assim, você faz o pão integral, que é esse aqui. Você faz o pão normal, você faz o pão francês. Você faz o bolo, você faz o pão sem glúten. Então, você faz absolutamente todos os pães aqui. Não tem limite de... Ah, essa receita, ela não tem isso. Ela faz absolutamente todas as receitas. Aliás, ela faz mais do que pão, né? Ela faz geleia, essa máquina. Aqui, eu vou ler para vocês. Olha só. Você tem, já no menu dela, pão francês, pão normal, pão integral, pão rápido. Aliás, para falar de tempo, você consegue fazer pão aqui em 1 hora. Olha só que genial, gente. Você tá batendo papo com a tua amiga, tá no tricô. Em 1 hora você tem pão pronto. Então, de 1 a 4 horas é o tempo aqui de pão. Por que de 1 a 4 horas? Porque isso é em função do pão que você tá fazendo e em função da quantidade de pão, que são 4 medidas que você tem aqui para pão, para você preparar. Então, ele começa com 450 gramas e termina com 1,2 kg. Então, você tem essas 4 medidas para fazer de pão. Então, por isso que ele tem essa variação, entre 1 e 4 horas para você preparar o seu pão. E alguns demoram um pouco mais para crescer, né? Você tem que deixar descansar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então, por conta desses dois motivos, você tem essa distância entre 1 e 4 horas. Aí vamos lá, pão rápido, que é o que eu falei para vocês, em até 1 hora você consegue fazer. Pão doce, olha que delícia, você faz também para comer com aquele cremezinho de avelã, bom, né? Pão ultra rápido 2. Aí você pode fazer uma outra coisa que é muito legal também, aqui tem a seleção só da massa, que você não assa, porque a forma do pão é essa que tá aqui, essa aqui é a forma. Então, independente do pão que você fizer, se você usar a seleção do início ao fim, ele vai sair nesse formato.
Aí você vira e fala assim, pô, mas eu queria aquele pão... Ah, já vem ali, já tem mais uma pergunta, já vou responder para vocês. Eu queria uma rosca, eu queria o pão francês individual. E aí você usa a seleção de massa. Usando a seleção de massa, você pode modelar o seu pão depois e coloca para assar no forno convencional. Ah, vamos lá. Vem com receitas, aonde posso achar? Vem, tá aqui. Tem mais de 100 receitas, como eu falei para vocês, estão todas elas aqui, ó. Tem um índice aqui, ó. Tem mais de 100 receitas. Todas elas já testadas e todas elas dão super certo, tá? Para você acompanhar. Tem esse índice aqui, tem 2 páginas até. Então é isso, você pode modelar o seu pão. Isso é uma coisa muito legal também, né? Se você quiser outro formato de pão, você tem outro formato de pão. Você tem, eu quero fazer o pão francês igualzinho da padaria. Então você seleciona a massa, que é a seleção 8, e aí você depois modela esse pão. O pão de padaria é o seguinte, depois que a massa ficar pronta, você separa em bolinhas iguais. Depois que você separar em bolinhas iguais, você vem na bancada, faz isso e pega uma faca, que você não vai ter o estilete de padeiro, pega uma faca e faz um cortezinho em cima do pão, tá? Você abriu a massa, então vamos lá, separou em bolinhas iguais, abriu essa massa mais retinha, fez isso para dar uma enrolada na massa e passa um estilete em cima, que é aquela aberturazinha do pão francês, e aí você coloca para assar. É desse jeito que a gente faz o pão francês. Estão perguntando se ela faz muito barulho e se ela balança muito. Ela não faz muito barulho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O barulho que ela faz é assim, ó. Se você for uma pessoa que precisa dormir, que tem insônia, ela é um mantra, que ela fica assim, tutu, tutu, tutu. Cara, se você ficar do lado dela, você vai ficar assim, ó. Então ela não faz muito barulho, e ela só faz isso quando tá também misturando essa massa. Depois ela vai descansar, e quando ela vai descansar, ela fica ali, ó, paradinha, hibernando, tá? Então ela não faz muito barulho, ela também não balança muito. Mas de qualquer forma, ela tem os pés antiderrapantes, ela é bem robusta essa máquina, e ela tem os pés antiderrapantes. Então, não se preocupa, ela é muito legal essa máquina, muito legal mesmo. Bom, vamos continuar então aqui, pode ir mandando as perguntas, tá? Vamos continuar aqui. Cara, que delícia, vocês acordam cedo, hein? Caraca, tô chocada com vocês. Tô chocada, parabéns, viu, galera? Porque é difícil manter a rotina, né? Nessa vida diferente que a gente tá, né? Levantar cedo, não sei o quê, é difícil, né? Muito bom, muito bom. A turma já tá no batente, é isso mesmo. Você pode escolher o tamanho do pão, você pode escolher o tamanho do pão. Os pães, são 4 tamanhos que tem aqui. 450, 600, 900 e 1,2 kg. São esses os tamanhos dos pães que você pode escolher aqui. E além do tamanho do pão, a cor do pão. Quando você vai na padaria, você não pede assim, vê os mais branquinhos pra mim? Vê um mais moreninho pra mim, que tem aquela casquinha mais crocante? Então você tem 3 graduações aqui. Do pão claro, do pão médio e do pão escuro. Então você pode escolher essa graduação do pão também, que isso é muito bacana, né? Pra gente escolher. Cara, o pão vai sair do sabor que você quer, na cor que você quer e fresco. Acabou de sair da padaria sem você ir buscar. Já pensou nisso? Genial, né? Maravilhoso. Dá pra esquentar pão velho nela? Dá. Mas acho que não vai sobrar, não. Também... esquentar pão velho, acho que você põe na chapa, né? Eu colocaria na chapa, não ia esquentar nela. Você põe na chapa. Eu acho que eu faço pão nela. Mas esquentar eu vou pra chapa, faço um sanduíche. Não seria uma opção que eu acho a mais legal pra gente fazer, não. Bom, vamos lá. Aí tem mais umas outras coisas legais que eu vou falar pra vocês. Aí seguindo, depois da massa, tem a opção de geleia, função geleia. É porque isso aqui tudo já é pré-programação, viu, gente? A função bolo, que foi a que eu usei para fazer aquele bolo de bolo, que foi o que eu fiz. Pão para sanduíche. Olha só que genial. Então, assim, você pode fazer o seu pão de hambúrguer, você pode fazer o seu brioche, você pode fazer o seu pão do cachorro quente. Então, eu tenho uma dificuldade para encontrar pão de cachorro quente, assim,
bem molinho, bem gostoso. Então você pode fazer aqui também. E aí aquilo que eu falei com você, ó, você coloca essa receita desse pão, não deixa assar. Usa a função 8, que é a função da massa, e depois você modela. Porque modelar é mais simples, é mais fácil. Vai sair umas bizarrices no início, mas vai ser divertido, todo mundo vai rir, não tem problema. E depois você vai pegando a manha desse negócio, entendeu? Porque, cara, lembra que quando a gente era criança, uma das aulas mais divertidas que a gente tinha era mexer com massinha? Então é isso. Então, se você quiser modelar o teu pão, é mexer com massinha. Cara, é terapêutico, é um negócio muito gostoso da gente fazer. É muito legal mesmo. Mas, tô com preguiça, não tô afim, beleza, deixa assar até o final. E também você tem a função só de assar, tá? Vamos lá. Ela tem uma outra função que é a seguinte: você quer acordar com pão cheiroso. Com pão cheiroso não, o pão é sempre cheiroso. Você quer acordar com o cheirinho do pão. Aí é o seguinte, você pode programar a sua máquina com até 13 horas de retardo. Você dorme geralmente 9 horas por noite. Então você retarda, você atrasa 9 horas para esse pão assar. Então tudo isso você consegue fazer nessa máquina. Eu coloco à noite os ingredientes todos, ela vai à noite ali bater um tempo, vai descansar, vai ficar quietinha até da hora que você determinou para esse pão assar. Então você tem esse atraso de até 13 horas, isso é muito legal. Vamos lá, estão perguntando se dá para fazer panetone. Gente, manda coração para mim, vou mandar para vocês. É porque a gente fica prestando atenção, né? É isso. Olha só, dá para fazer panetone. Dá para fazer panetone, sim. Você consegue fazer a receita de panetone, que aí você vai colocar tanto a massa de panetone, que é diferente, quanto também as frutas cristalizadas para você colocar, ou até o chocotone, né? Então você consegue fazer tanto panetone quanto chocotone. Qualquer um dos dois você prepara. A outra coisa, nossa, pão de maçã e canela, tem aqui também, pão de café, bolo de iogurte, pão de cenoura. Imagina, você vai fazer um bolo de cenoura, coloca aqui, deixa tudo aqui, você só tira o bolo já pronto e depois você vem com aquela calda de brigadeiro por cima, facilitou a vida pra caramba, né? Dá pra fazer pizza. Aí é o seguinte, você vai colocar aqui a receita da pizza. Dá para fazer, então a resposta é essa, dá para fazer. Você vai colocar aqui a receita da pizza, vai selecionar a função 8, porque não pode assar, né? Não tem pizza nesse formato. Não tem pizza nesse formato. Então, a não ser que você queira que fique pronto nesse formato, fatie, e aí depois você coloca ali o recheio da pizza e bota numa frigideira para derreter. Mas não é o ideal. O ideal é o seguinte, você usar na função... Tudo tem jeito, né? Depende da disposição da gente naquele dia. Mas o ideal coloca a receita toda aqui, usa a função 8, depois que ficar pronta essa massa, depois que ela liberar para você, tiver o aviso sonoro que tá pronto, aí você vai pegar as bolinhas de pizza e abrir essas bolinhas de pizza para colocar para assar. Agora você sabe que é o seguinte, pizza, quando a gente faz, a gente abre a massa e você não põe o recheio de cara não. Você abre a massa, pré-assa um pouquinho, tira e aí depois você coloca os toppings todos, os ingredientes todos para terminar de assar, tá? Assim que vai dar certo. O seguinte, o pessoal tá perguntando como é que faz para comprar. Aí tem o endereço para você ir. Então vai lá no seu desktop, no seu telefone mesmo e você digita www.shoptime.com.br/lives. Se você digitar este endereço, shoptime.com.br/lives, você vai direto para o endereço aonde tem tanto a máquina de pão e também a máquina de café, que já vou falar dela para vocês, tá? Então todas as lives que a gente fizer, você vai conseguir encontrar nesse endereço mais rapidamente, você consegue achar no nosso site também, mas nesse endereço você consegue mais rapidamente direto ao ponto. Outra coisa bem bacana para lembrar vocês, facilidade para pagar, né? AME, pagando com AME, você consegue pagar em até 12 vezes.
Cara, assim, tá caro o pão, né? Isso o pão francês, que é o mais em conta que a gente tem. Então, se você escolher um pão integral, se você escolher um pão rústico, se você escolher um pão com cereais, aí você vai pagar mais ainda. Então, super vale a pena o investimento. Gente, obrigada. Corações. Adoro, adoro. Então, se a gente parar, então, para fazer conta, vale super a pena o investimento da máquina. Se a gente for falar de tempo, vale a pena o investimento, porque é super rápido para fazer pão aqui, você coloca o pão aqui para fazer e não tem bagunça, você não tem que ficar tomando conta e você tem o seu pão fresco a hora que você quiser. Praticidade também, junto disso, não faz bagunça nenhuma, coloca tudo aquilo, você tem o seu pão. E a hora que você quiser, é um negócio que está ali juntinho de você. Então, se já é muito bacana para quem ali tá num sítio, tem uma dificuldade ali de encontrar o pão, né? Quem tá no sítio, às vezes casa de praia também, né? Quem mora ali no interior, que quer um pão diferente, mas para qualquer um, quem tá nos grandes centros também. Então, eu, por exemplo, que moro aqui no Rio, para eu comprar, eu me lembro que eu fui outro dia no mercado, e aí eu vi uma tal de uma baguete rústica. Ela é gostosa, assim, R$13. Então, assim, é caro. Qualquer pão que você queira comprar, diferente do pão francês, do trivial, é salgado o preço. E aí você fazer esse investimento para fazer o pão que você quiser, cara, e assim, tem coisa mais gostosa do planeta que você pegar aquele pão quentinho, botar a manteiga ali e aquela manteiga derretendo aquilo. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Quando a gente vai na padaria ou vai no mercado até, enfim, no setor da padaria e pega o pão, que o pão tá quentinho, tudo que a gente queria era se teletransportar para casa, né? Pra passar, abrir aquele pão, ainda saindo a fumacinha, passar a manteiga, né, nele, e aí aquela manteiguinha derreter. É sensacional. Então, olha só, eu tenho 1 minuto aqui, mas a gente continua com a gente. Continua com a gente porque eu vou falar da máquina de café expresso para vocês. Ela é super fácil de limpar, até porque o bowl dela é com antiaderente, então não gruda nada. Só tem o bowl para você limpar, não tem mais nada para você limpar, gente. É isso que tá aqui. É o bowl para você limpar. Então ela é fácil. Eu volto, hein? Eu já volto. Vai acabar agora, mas eu volto. Fica aí, porque a gente vai bater muito papo ainda. Tá aqui, ó, pão. Olha que delícia. Molinho. Seguinte, fácil de limpar, super fácil, terminei nesse momento com vocês, né? Ela é bem tranquila de limpar, porque na verdade você tem só esse bowl aqui. Não tem mais nada, né, gente, pra limpar. E aí você vai ter esse pão, esse bolo, essa geleia, esse pão sem glúten, esse pão integral, esse pão de cereais, do jeito que você quiser em casa. Então, isso e na hora que você quiser em casa, entre 1 e 4 horas, quem chegou agora, bom dia, né? A gente está nessa live aqui, falando de café da manhã para a turma. Então, a gente tem aqui máquina de pão, que eu bati um papo aí bem bacana com o pessoal. Eu vou fazer um resumão para vocês agora, para a gente falar da nossa máquina de café expresso. Essa máquina de pão, a gente consegue fazer, como eu disse para vocês, um pão francês, um pão integral, um pão sem glúten, um pão de cereais, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, uma geleia. Você pode usar qualquer tipo de fermento. Pode ser o fermento de bolo, tradicional de bolo, pode ser o fermento biológico seco, que é aquele em pozinho, que ele dura mais tempo. Então eu super gosto de comprar aquele fermento, porque ele dura alguns meses. E o fermento biológico fresco, que é aquele em tablete, dura muito menos. Então, qualquer um desses fermentos você pode usar nessa máquina. Você pode usar a seleção de ir até o fim com o bolo. Então, você coloca os ingredientes aqui, ela vai bater, ela vai sovar, descansar, tudo no tempo e na temperatura certa e te entregar esse pão, esse bolo pronto. Mas você também tem a opção de ter só a massa para você modelar. Então, se for uma pizza, você consegue modelar. Se quer fazer uma rosca de calabresa, não um pão de calabresa, você consegue modelar também. Você quer fazer o pão francês e quer ele como na padaria, você também consegue modelar. Então, isso é muito legal, a gente ter todas essas alternativas. Então, é bem legal esse investimento, vale super a pena, tá? Dá para fazer bolo, ele fica fofinho. Já respondi. Fica fofinho, eu posso mostrar aqui, ó.
Olha aqui. Olha só. Bem fofinho esse bolo, olha lá. Afunda, tá vendo? Fica realmente fofinho. Esse aqui é o pão integral. E o pão integral, ele é mais denso, né? E fica realmente fofinho. Então, tá aí para vocês essa dica da nossa máquina de pão. Voltagem, você tem que escolher se é 110 ou 220 volts. E também a cor, tem preta, branca e vermelha. Por enquanto, tem nas 2 voltagens e nas 3 cores para vocês, tá? Aqui tem todos... Ah, uma outra coisa, também a cor do pão, né? A gente, quando vai na padaria, você fala, eu quero pão... Ah, me dá esses mais branquinhos aí, me dá um mais moreninho. Então, você tem 3 seleções também de cor de pão. E você tem 4 seleções de tamanho de pão. E isso e o tamanho, claro que vai variar também no tempo dele ficar pronto. 450, 600 de peso, né? 900 gramas ou 1,2 kg. Então, essas são as medidas do pão para você preparar o seu pão em casa. Então, é isso. 110 ou 220 volts, preta, branca ou vermelha. Por enquanto, a gente tem as 3 cores para vocês, tá? Então, tá aí toda a nossa máquina de pão. Se tiver mais alguma pergunta para a máquina de pão, pode mandar aí pra gente. Estou aí a postos para vocês. Limpeza super fácil. Gente, olha só. A limpeza é fácil, quando a gente fala de limpeza fácil, a limpeza é fácil não só da máquina. A limpeza da máquina, ela é uma bobagem, porque ela é um bowl, né? Como eu disse para vocês, ela é só isso, ó. Ela é um bowl para você limpar e com um antiaderente, então não gruda nada. Então a limpeza é muito fácil e também, além da limpeza da máquina ser fácil, não rola sujeira na hora de fazer o pão. Porque na hora de... Quando a gente vai fazer, se alguém já se arriscou aí, muita gente já se arriscou a fazer pão nesses novos tempos que a gente está vivendo, né? Você espalha farinha para todo lado, e para sovar a massa, e para abrir, e você tem que ter uma bancada. Então, assim, rola uma sujeira. Aqui não rola. Então, a limpeza do início ao fim é fácil, do início ao fim. Não tem sujeira para fazer o pão e também é muito fácil para limpar a máquina. Água e sabão ali no bowl dela e acabou, tá feito. Então, assim, é muito simples. Sabe onde você consegue comprar? Vai no site que é o seguinte, o endereço é shoptime.com.br/lives. Lá você vai encontrar, é o caminho mais curto para você encontrar tanto a máquina de pão, vão estar as 3 para você escolher, né? A preta, a branca, a vermelha e a voltagem, quanto a máquina de café também, tá? Que eu vou falar dela agora para vocês. Então, vamos lá. Vou deixar minha máquina de pão aqui. Deixa eu afastar ela um pouquinho para eu trazer mais para perto a máquina de café. Tem uma coisa que é muito legal que a gente, né, nós os brasileiros, a gente está super curtindo aí umas coisas que nesses novos tempos aí, de uns tempos para cá, né? A gente tem curtido muito, a gente tem curtido muito a história dos vinhos, né? A gente está descobrindo várias coisas, as cervejas artesanais e também o café, né? Várias maneiras diferentes aí da gente preparar o café. Então, essa máquina, o que é muito legal nessa máquina de café é que você consegue fazer tudo nela. Você consegue preparar um café expresso, você consegue fazer um cappuccino, você consegue fazer um leite aerado para você tomar ali um café, um leite com chocolate super gostoso aerado. Você consegue fazer aquele café com leite que é o latte, né? Muito gostoso. Então você consegue preparar todos eles. Ela é uma máquina que ela tem todas essas funções, mas ela é compacta. Olha o tamanho. Quer ver? Olha aqui. 1 palmo e um pouquinho de largura. A profundidade dela também quase 2 palmos. Então, ela é super compacta, essa máquina, e é uma máquina que a gente consegue preparar todas essas funções que eu falei para vocês. Máquina, para ser considerada máquina de café expresso, ela tem que ter acima de 15 bar de pressão. Essa aqui tem 19. Então, isso demanda uma eficiência maior também dela, porque ela tem os 19 bar de pressão, tá? E tá com frete grátis, hein, galera? Aproveita. Tá com frete grátis.
Máquina de café expresso pra gente... A máquina de pão também tá com frete grátis, tá? Aproveita aí. Ó, molezinha. Aliás, é uma dupla maravilhosa, né? No aplicativo, no nosso app, tá? Então, baixa o app aí do Shoptime, que você... Baixa o app do AME, maravilhoso, porque aí você vai conseguir pagar em 12. E aí você vai ter frete grátis nas duas, tá? Tanto na máquina de pão quanto na máquina de café. E olha só o que é muito legal nessa máquina. Peraí que eu vou só assumir e já volto. Peraí. Só para eu pegar as coisas aqui para mostrar para vocês, tá? Vou pegar a cápsula de café também. Pronto. Agora é o seguinte. Qual é o café que eu vou usar aqui, Flávia? Eu vou usar o café... Ela faz o café expresso. Mas eu vou usar o café em pó. Pode ser o café em pó. Então, aqui é o seguinte. Esse pilão aqui é pra gente fazer o café... Colocar o café moído já. Então, você pode comprar café expresso já moído. E aí, ou então, se você quiser comprar o café em grão... Pega o seu processador FunKitchen, coloca no seu processador FunKitchen e aí você já vai ter o café para você colocar aqui, um café expresso daquele grão que você escolheu, com aquele blend que você escolheu. Então essa é uma das formas, mas ela tem 3. Essa outra aqui, a gente retira. Deixa eu buscar só a saída dela aqui, pronto. E aí eu encaixo esse outro acessório dela. Sabe para que é? Para sachê. Então você consegue colocar o café em pó, você consegue colocar o sachê e tem esse terceiro acessório dela que você consegue colocar aqui dentro a cápsula de Nespresso. Que hoje em dia a gente fala cápsula de Nespresso porque ela já determina pra gente um formato, mas você consegue encontrar em mercado até, você consegue encontrar esse formato de cápsula e consegue também encontrar aquelas cápsulas de alumínio que são recicláveis, né? Que elas têm o reuso, você consegue também comprar, todas encaixam aqui, todas neste formato de Nespresso encaixam aqui nessa máquina porque você recebe o acessório. Bom, vamos lá, perguntas. Estou querendo comprar uma dessa, mas estou com medo da bagunça. É fácil de limpar? Essa aqui é super fácil de limpar, tá? Então você tem aqui aonde a gente vai encaixar para fazer o nosso café. Esse acessório dela do leite, porque você faz o leite espumado. Você, ai Flávia, pô, eu coloquei aqui o leite, eu tenho que colocar a medida e se eu não usar tudo? Se você não usar tudo, você retira daqui e você leva para a geladeira. Então você consegue manter na geladeira esse recipiente dela aqui do leite. Aqui atrás ela tem o da água. Então, ó, leite aqui que a gente pode levar para a geladeira. E o da água. Eu mantenho a minha máquina de café expresso em casa já abastecida. Então... o da água fica direto. E aí o do leite é isso, você mantém na geladeira. Ela é fácil de limpar a beça, porque além de você retirar esses componentes com facilidade, ela tem a função dela de limpeza. A função dela de limpeza tá aqui. Então, quando você termina um café, qualquer máquina de café, gente, a gente deve fazer o seguinte, isso eu até falo para vocês lá no ao vivo, a gente deve fazer o seguinte, terminou de fazer o seu café, você passa uma vez sem cápsula nenhuma, para vir aquela água quente, passando pelo mecanismo para fazer a limpeza. Então, eu sempre dou essa sugestão para vocês, essa sugestão vale para ela também. Eu acho que vale você fazer isso, mas ela tem a função dela. Essa função de limpeza dela é exatamente para o leite. Exatamente para você deixar todos esses componentes aqui do leite limpinhos, tá? Vamos lá. Perguntaram se ela funciona só com pó ou se tem cápsulas. Então, ela funciona de 3 formas. Ela funciona com pó, ela funciona com sachê e ela funciona com cápsulas do tipo Nespresso. São as 3 maneiras que ela funciona. Eu desconheço uma máquina de café expresso que você consegue usar 3 modalidades diferentes de café que você consegue aqui para fazer. Não conheço nenhuma. O máximo que eu já vi são 2. 3, eu só conheço essa aqui.
Então, realmente é um investimento que vale a pena, que você vai fazer um café, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Dá para usar o café do mercado mesmo? Dá. Dá para você usar o café do mercado mesmo. Qual é a diferença? A diferença é no resultado de sabor do seu café, né? Ela é uma máquina de café expresso. Ela tem 15, além de 15 barras de pressão, que tem que ter de 15 barras de pressão para cima para ser uma máquina de café expresso. Ela tem 19. Então, ela nasceu para ser uma máquina de café expresso. Mas se você pegar um pó do mercado e colocar aqui para fazer, vai ficar o seu cafezinho. Então, de manhã, por exemplo, eu gosto de tomar o cafezinho de manhã, não o expresso. E aí eu coloco também esse pó de café aí de mercado. Pode ser leite sem lactose? Pode. Pode ser qualquer leite. Então, assim, pode ser o leite de cabra que você coloca aqui, pode ser o leite de amêndoas, né? Que é o leite sem lactose, é um leite de amêndoas. Você pode colocar também aqui. Então, pode ser realmente qualquer leite, é o que você tem aí, ou o hábito ou o gosto de ter esse leite em casa. Quais as bebidas que a máquina faz? Vamos lá, você consegue fazer o café expresso, você consegue fazer o cappuccino, você consegue fazer o café latte. Qual é a diferença? O café latte é aquele que tem mais leite e um pouquinho. Ele tem muito, eu vou colocar aqui para fazer, ele tem muito leite e um pouquinho de café. E você consegue fazer também aquele leite com chocolate submarino. Dá para fazer. Maravilhoso para você fazer o submarino, né? De babá. Vamos lá, vou colocar aqui um café para fazer para vocês. Faz mais de um café ao mesmo tempo? Faz 2, tá? Você consegue preparar 2 cafés ao mesmo tempo nessa máquina. Porque ela tem aqui na saída, vou mostrar para vocês a ponteira dela. Olha só. Ela tem aqui, ó, 2 saídas de café. Então, você consegue colocar 2 xícaras aqui, ó, de café, tá? Então, você faz 2, sim, ao mesmo tempo. Funciona com cápsulas reutilizáveis, funciona, tá? Então, se você quiser colocar... Mas aí é o que eu disse pra vocês, ela funciona com cápsula reutilizável, mas tem que ser a cápsula naquele formato do tipo Nespresso, tá? É a cápsula que se encaixa nela. Então, você consegue, sim, colocar não só de Nespresso, mas a do tipo Nespresso, que a gente consegue encontrar hoje no mercado, e essas cápsulas de alumínio que a gente compra também reutilizáveis. Eu tô só ajeitando aqui, ó, pra eu poder fazer o café pra vocês. E é muito bom, né? É uma delícia. Eu adoro. Vamos lá. Tirar aqui. O primeiro passo é tirar aqui. E aí a gente vem com o pó. Quais os outros acessórios que você recebe na sua máquina? Esse medidor, tá? Esse medidor que você consegue, que você leva na sua máquina, você recebe nela. Aqui é a medida, essa colher aqui é exatamente a medida do pó e aqui a gente é o soquete. Então, como é que funciona? Dessa forma. Peguei aqui a medida do pó. Encaixo e aí prenso. Opa, prenso, tá? Fiz isso, vamos colocar o café para fazer. Ai, gente, você vai se sentir assim, dona de cafeteria. É muito legal. Você paga em 12 vezes com o AMI também, tá? Então, baixa o aplicativo do Shoptime, baixa o aplicativo do AMI, você consegue pagar em 12 vezes com o AMI, é bem legal. Aí aqui é o seguinte, aqui é a espuma do leite, então você consegue ter mais leite ou mais espuma, então você faz essa seleção ou de mais leite ou de mais espuma. Eu vou colocar aqui, ó, mais espuma, né, pra ver aquele leite todo aerado, gostoso. Encaixo, trago a alavanca exatamente para o copo, vem pra cá. Ela vai demorar um pouquinho para fazer porque ela tem uma caldeira. E aí essa caldeira leva 2 minutos para ficar pronto. Então eu acabei de ligar, já já ela vai ficar aquecida pra gente colocar esse café para fazer, tá? Então, em 2 minutos você já consegue ter ela aquecida o suficiente para você fazer o café. Então, perguntando se fica cremoso. Muito cremoso. Muito cremoso. E assim, submarino, ou até, gente, chocolate. Você tem em casa o achocolatado lá do dia a dia, né? Meu filho caçula, por exemplo, ele de manhã é o achocolatado que ele toma. E aí,
não vai ficar só aquele leite misturado ali com chocolate. Fica esse leite aerado, né? Então, é por isso que eu falei com você. Você vai se sentir como numa cafeteria, porque é muito legal. O café que ela faz é um café de uma cafeteria, porque é um café expresso, mas de uso residencial, porque ela é super compacta, né? Algumas máquinas de café expresso que a gente olha são aquelas coisas pesadas, gigantes. Então, para ter tudo como ela tem, é muito difícil ser compacta. E ela é, e eficiente como ela é. Olha só, ela tá saindo por R$ 74,99 em 12 iguais, tá? Então são 12 de R$ 74,99 com frete grátis. Qual é o caminho mais rápido? shoptime.com.br/lives. Esse é o caminho mais rápido para você ter a sua máquina. 2 voltagens, 110 ou 220 volts. Aí você tem que escolher a voltagem dela. Vamos ver se já aqueceu aqui? Pronto, vou colocar aqui para fazer. Eu escolhi a seleção de cappuccino. E aí o que é muito legal é que ela faz tudo sozinha. Ela vem aqui com leite, vai deixar esse leite aerado, depois ela vem com a medida certa do café. Então assim, é bem bacana. Olha só como o leite sai quente, gente. Tá dando pra ver, ó? Sai quente. Olha o vapor aqui, ó. Do leite saindo quente. Então ela tem uma caldeira de 19 bar de pressão, tanto para você ter o resultado desse café expresso de eficiência, com a crema perfeita e também a temperatura perfeita. Olha lá, ela já parou sozinha. Aliás, medida, né? Vocês olharam ali e falaram, ai meu Deus, na medida. É isso mesmo, ela faz ali na medida. Eu até escolhi uma medida maior e ó, se for correr o risco de entornar, você faz isso e você para, tá? De repente poderia ter uma xícara até maior. E ela tem uma graduação aqui, se você quiser tirar essa base dela de inox, ela tem uma graduação acima dessa base de inox para você fazer o café expresso, para não ficar tão distante da máquina de café expresso. Cara, pensar em tudo assim, nessa máquina, pensar em tudo. O reservatório dela de leite tem 600 ml, então ele é bem... É bastante, né? 600 ml de leite é bastante coisa para você fazer esses cafés especiais aí, tá? O reservatório de água, deixa eu tirar aqui. Olha só, gente. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso, né? Peraí que eu vou mostrar pra vocês o reservatório de água, como pediram pra mostrar, mas... né? Vou beber antes. Cara, é muito bom um café assim. Ai, meu Deus, eu apertei. Pronto. Ó, aqui. Então, aqui tem um reservatório de água, ó, de leite, 600 ml. E esse aqui é o reservatório de água dela, tá? Essas duas peças são desacopladas, uma da outra. Então, a gente consegue... Aqui, ó... Faz parte a live, fiz bagunça. A gente consegue... Me dá aqui meu pano, obrigada. A gente consegue levar... Não pega pela base, né? Pega por baixo. A gente consegue levar pra geladeira se a gente quiser, como eu disse pra vocês, tá? Então, tá aqui, depois a gente vem, tira da geladeira e encaixa aqui ela novamente. Tá encaixada, tira pela base. Pronto. Tá aqui pra você namorar a sua máquina de café. E aqui na frente, deixa eu falar um pouco pra vocês das funções todas que você consegue. Deixa eu ver. A turma adora, cara, quando acontece falha nossa lá no programa. É o que mais a galera adora. No YouTube, então, nem se fala. Todo mundo sai comentando. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Deixa eu ver as perguntas ali. Flavinha. Gente como a gente. Obrigada. É isso. Tem que ser, né? Cara, vocês levantam muito cedo, sabia? É genial. A Bárbara Aguiar tá mandando um kkk. Beijo pra você, Bárbara. A outra, linda. Gente, obrigada. É muito legal estar com vocês, sabia? Muito legal estar com vocês. Olha só, a temperatura do café. Ele sai quente ou ele sai morno? Ele sai
um pouco acima de morno, porque morno dá a impressão que ele não tá quente o suficiente. Então ele não sai aquele café, ele sai pronto para você beber, na temperatura certa para você beber. Porque se sai quente demais, você não consegue beber. Um morno, se fala que é morno para mim, eu vou achar que tá quase frio. Então é um pouco acima do morno, para você ter esse café realmente gostoso, tá? Vamos falar aqui das seleções, né, que você tem. Deixa eu levar ele um pouquinho mais para lá, para eu conseguir estar no quadro com vocês. Pronto. Olha só. Aqui é o seguinte, a gente tem o latte, que é aquele que eu falei para vocês, a seleção do latte, que você tem sempre duas seleções, o mais curto e o mais longo, que é aquele que tem muito leite e que você pode fazer a seleção aqui, se você quer mais o leite aerado ou se você quer mais só leite mesmo, e depois ele vem com um pouquinho de café. Então você tem aí muito leite e pouco café. Aí depois você tem o cappuccino. Você tem o cappuccino que você tem um pouco mais de café do que o latte. O latte é como se fosse o pingado. E aí o cappuccino você tem um pouco mais de café, que foi o que eu preparei. Gente, ele agora... Olha só quantas cores. Olha que coisa linda. Você vai fazer na sua casa. Cara, com pão fresco. Você me convida? Pra ir na tua casa? Deixa eu ver aqui a galera. Todo mundo com café desses pela manhã. Tchau, mesmice. É bem por aí mesmo. Ah, muito bom. É com cápsula? Estão perguntando. Pode ser com cápsula também. Então, olha só. Você tem 3 opções. Você tem cápsula, tipo Nespresso. Você tem o pó para você usar. E você tem o sachê também para você usar. Qualquer um dos 3. Eu vou terminar de falar aqui, tá? De todos eles. Eu só tô me divertindo. Vera Lúcia tá conosco. Um beijo para você, Angelina. Um super beijo, Thalita, te adoro, Flavinha. Carpanês, que saudade. Uhul, café profissional, muito bom. Pode comprar cápsulas reutilizável? Pode comprar cápsula reutilizável. Vamos lá. Gente, eu tô aqui, uma beleza. Cores e voltagem, olha só, nessa cor 110 ou 220 volts, tá bem? A gente tem. Tô me superando, viu? Porque com a miopia eu tô conseguindo aqui ler tudo. Bom dia! Eu quero. Então, olha só. Aí, você tem aqui o café latte, o cappuccino, que foi o que eu preparei, que eu mostrei pra vocês. Me empolguei vendo os recadinhos. E você tem o café expresso também. O curto e o longo. E você tem a opção de fazer, como eu disse pra vocês, 2 cafés ao mesmo tempo. Porque ela tem aqui, ó, a saída, ó, para 2 cafés. Então você consegue preparar 2 ao mesmo tempo, tá? Então tá aí para vocês todas as dicas. E outra coisa, a limpeza dela é aqui, tá? A limpeza da máquina é aqui. E ainda tem a seleção a gosto. Essa seleção a gosto, qualquer um deles, o latte, o cappuccino e o café, você consegue fazer uma seleção do jeito que você gosta também. Então você consegue customizar essa seleção ali na sua máquina de café. Gente, baixa o app, tanto do Shoptime quanto o app do AME. Porque no app do Shoptime, você vai encontrar tudo que há de melhor na vida para você fazer as compras. A gente está sempre super atualizado lá. Inclusive, para você acompanhar a TV, tem a barra na TV para você acompanhar os últimos produtos apresentados na TV. Para comprar esses 2 aqui, a máquina de café expresso e a máquina de pão, tem um endereço específico para você conseguir esses preços, que é o shoptime.com.br/lives. Então, nesse endereço, shoptime.com.br/lives, você consegue encontrar a sua máquina de café expresso Roaster, pagando com AME em 12 de R$ 74,99, e a sua máquina de pão, saindo em 12 de R$ 33,34. Ambas estão com frete grátis. Então, aproveita, porque tá em 12, tá com frete grátis. Vai ficar chique pra caramba o seu café da manhã. Vai ficar uma loucura o seu café da manhã. Eu acho até o seguinte, vamos combinar uma coisa? Quando você preparar o seu café da manhã com essa duplinha, você posta com a hashtag
eu no Shoptime. E aí pra gente postar aqui também, tá bom? Porque vai ficar chique, vai ficar bem chique. E olha só, se você for na bio, também você consegue encontrar o link. Então, vai na bio daqui do Instagram, do canal Shoptime, e você consegue o link para você comprar a sua máquina de café expresso e a sua máquina de pão também. E tá com frete grátis no aplicativo. Deixa eu voltar a ver o recadinho aí da galera. Deixa eu ver. Olha aqui, meu café não para de ficar lindo, gente. Uma coisa esse café que vocês me viram fazer, né? Vocês me viram fazer, vocês sabem que não é fake, que é fato, né? Eu fiz o café aqui. A Sandra dando um oi. A Neuci também dando um oi. A Sônia Fagonde, que saudade de você. Super saudade. É a Laura ali? Minha prima? Não sei, não consegui ver. Chefe Marcelo. Então, olha só, gente. Seguinte. Eu quero deixar aqui, a gente tá terminando a nossa live. Eu quero agradecer muito vocês, tá? Foi muito legal. Então fica essa dica para você preparar o seu pão em casa. Você pode fazer pão, bolo, geleia. Então você tem pão aí para fazer entre 1 e 4 horas de diferença de tempo, depende do tamanho do seu pão, de que tipo de pão que você vai escolher, com mais de 100 receitas que você vai receber junto com a máquina de pão. E essa aqui é desejo, né? Isso aqui é desejo. Aqui a gente viabiliza a vida. A gente resolve a vida. Nossa, quanto coração, que delícia. E aqui é desejo, esse item de desejo para você ter em casa, para você arrasar, tá? Então quero deixar um beijo grande para vocês. Super obrigada. De manhã, a galera aí guerreira juntinho comigo, né? Nessa manhã. Depois eu vou pro vivo, encontro com vocês no vivo. E seguinte, para ter esses dois produtos, aproveita que tá com frete grátis no nosso aplicativo. Você consegue tanto o link tá na nossa bio aqui do Instagram e também no shoptime.com.br/lives, tá? E aí você consegue ter aí essa duplinha na sua casa. Um grande beijo para vocês, se cuida. Um beijo grande, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.